você deve estar preocupado com o Correios, né? Ouvindo tantas notícias que falam sobre a questão da dívida do Correios. Será que o Correios vai chamar mesmo? Não? Será que tem condição de contratar funcionário? Eu vim aqui conversar com você justamente sobre isso e vamos dar uma olhada em algumas notícias e dar uma analisada em como funciona o Correios, né? Como que é o Correios? Vamos lá. Pessoal, sou o professor Vinícius Faria do Clica de Informática para Concurso e eu queria mostrar algumas notícias para vocês sobre Correios, né? Eu não vou pegar nenhuma notícia, né? Quando a gente pesquisa tem de várias fontes, cada uma tem sua especulação, vamos pegar os fatos, né? Vamos entender primeiro o que é o Correios. O Correios é uma empresa criada em 1663. Então, primeira coisa, você tem que entender que o Correios é uma empresa que ela oferece um serviço público, certo? De correspondência. É uma empresa estratégica que fornece serviço de correspondência. Porém, ela tem uma parte, um braço do Correios, com o tempo ela foi criada para ter serviço de encomenda, banco postal, algumas questões financeiras que ela faz também. Então, o Correios é muito mais do que entregar cartas. Em muitas cidades que não tem agência bancária, o Correios também é banco, né? Então, a gente tem que entender que o Correios é uma empresa muito antiga e uma empresa que está presente em diversas cidades que são muito pequenas, né? São cidades que geram prejuízos, né? De forma geral. Então, ela, como qualquer outra empresa pública, ela tem uma finalidade. A finalidade do Correios é manter o serviço de correspondência acessível a todos os brasileiros. Tá? Então, o Correios tem toda aqui na história do Correios, né, o seu desenvolvimento e tal, até os dias atuais. Os serviços que foram sendo incorporados ao Correios, aqui a gente está vendo que ele entrega material didático. Então, o Correios tem uma importância muito grande para a sociedade brasileira. É uma empresa reconhecida, de qualidade, de excelência, que nós todos conhecemos e amamos, né? Tudo bem. O que está acontecendo com o Correios? Então, notícias trazem informações sobre o Correios, tá? Prejuízo recorde de insolvência e tudo mais. Tá, vamos lá. O que nós temos que entender? Primeira coisa, sobre a contratação, eu vou no que interessa, tá? Não vou ficar lendo muito notícia, que notícia cada um cria da forma que quiser. Eu quero ir para coisas práticas que vocês possam analisar. Observe aqui. A população brasileira, os negócios da internet, as necessidades de entregar cartas, de correspondências. Vocês acham que aumentou a quantidade de negócios na internet, principalmente pós-pandemia? Você acha que aumentou a população brasileira? Sim ou não? De 2014 para cá, aumentou ou não? Os negócios na internet e tudo mais. Todos sabemos que sim. Observa isso aqui. Quando a gente pega uma empresa, tá, que tinha essa quantidade de milhares de funcionários, tá? Então aqui, ó, 115 mil funcionários em 2016, tá bom? Então, 2016 tinha 115 mil. A empresa foi perdendo funcionários. Em 2024, o Correios está com 84 mil. Então, o Correios está trabalhando hoje com muito menos funcionários, né? E a gente está com déficit, né? Assim, a população aumentou do Brasil nesses anos, né? Quase 10 anos, vamos colocar assim. Perdeu em torno de 30 mil funcionários, né? E percentualmente aqui perdeu, sei lá, 30% da sua força de trabalho. Que empresa que consegue se manter sem contratar funcionário e sem ter esse tipo de trabalhador, né? A gente precisa ter funcionários. Então, a primeira coisa, ou o Correios deixa de existir, ou senão ele contrata funcionários. Então, eu te tranquilizo. Porque ou ele vai parar de existir, não vai ter mais Correios no Brasil, ou vai ter que contratar pessoas. Porque a gente já viu que o déficit aqui, de 2016 até os dias atuais, 84 mil. Quem diz isso? Quem diz isso é a fonte do Ministério da Gestão e Inovação. Então, o Correios ele foi perdendo capacidade operacional. Ela foi perdendo funcionários. A partir do momento que você perde funcionários, você perde eficiência, você perde um monte de coisa. Então, é a primeira questão. Está sobrecarregado. Então, o Correios precisa, urgente de carteiro, precisa. Tá? Isso aqui são carteiros. Então, imagina só se precisa ou não chamar vocês.
Precisa, tá? Ah, Vinícius, mas o Correio está ruim das pernas. Tá, e empresa pública sempre vai estar quando a finalidade é atender todas as localidades. Imagina comigo. Como funciona o Correios? Algumas localidades, grandes centros, dá lucro. Dá lucro. Você tem uma cidade com mais de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, dá lucro. Agora imagina aquela cidade que tem 6 mil habitantes e tem um Correios, que tem 10 mil habitantes e tem uma agência do Correios atendendo. Essas agências dão prejuízo. Tá? Então existe um subsídio cruzado, existe uma forma onde algumas dão lucro, paga prejuízo do outro e tal. E a gestão do Correios, o que aconteceu que esse ano deu uma explosão de notícias? Esse ano aconteceu algo que toda vez que acontece vira notícia: aumento de salário. Toda vez que você aumentar salário em qualquer categoria, você vai ter um boom que isso gerou muito gasto, e claro que gera mesmo. Naquele ano, quando você faz um acordo coletivo de trabalho, então uma das causas desse rombe, desse noticiamento que o Correios está insolvente, começa tudo mais, e claro que o Correios, a partir do momento que ele fecha um acordo coletivo e vai te dar um aumento, vai te dar aumento salarial, por isso que é importante todos os anos os governos reajustarem esse salário de servidor e não deixar acumulado para a outra gestão. Então, aconteceu isso também no Serviço Federal, aconteceu isso no Correios. Então, o que aconteceu no acordo coletivo desse ano? Um reajuste do Correios. E esse reajuste impacta a folha do ano. Então, se a gente pegar reajuste Correios 2024, vamos ver como que foi. Quantos por cento? Deve ter sido uns 40, sei lá, foi bastante o reajuste da folha. Vamos ver aqui em várias coisas. Notícia, vamos ver. Nos últimos anos, reajuste. Aumento salarial, e meia greve, reajuste, salário aumentou. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu clicar aqui, pessoal, que eu não sei qual que era o valor antes, qual que foi depois. O que eu sei é que toda vez que tem reajuste, aqui teve reajuste, não está falando do percentual, mas aqui tem um acordo coletivo de trabalho 2024-2025 que foi assinado. Tá? Então, toda vez que tem aumento na carreira, aumento no salarial, isso gera, aqui aumentou 4%, isso gera um déficit, tá? Isso gera um déficit, claro, e a empresa vai ter que achar uma forma de resolver esse déficit, então é já uma das questões. Aí eu estava lendo aqui a notícia sobre o Correios para trazer para vocês, peguei aqui, deixa eu ver aqui... Correios fizeram acordo para pagar 7 bilhões a fundo de pensão. Então, o fundo de aposentadoria do Correios tinha um rombo, tá? Esse Postales aqui tinha um rombo de 15 bilhões, o Correios vai entrar com a metade, isso daqui é para garantir a aposentadoria. Então, diz que é por conta de uma gestão de um banco de pensão, um fundo de pensão, tá? Então, aqui eles colocam algumas questões, o Postales realizar um ano, 2030 por obrigação legal, uns planos e tal, e aqui fala os planos de equacionamento. Então, em 2023 já estava no radar isso aí, tá? De essas dívidas do Correio. Então, em 2023 foi criado aqui um plano de gestão para resolver alguns problemas. E aqui fala o seguinte: parte da dívida foi causada pela má gestão de investimento. Então, foi um fundo de investimento chamado BNY Mellon, tá? Então, não sei exatamente como que é isso, e o Correios vai ter que cobrir essa parte já em 30 anos, já é um preju para garantir a aposentadoria dos servidores. Então, primeira coisa, isso acontece também nos estados, né? Rompe fundo de pensão, parece que os caras falam que vai administrar o dinheiro do servidor, e no final das contas sempre dá erro. Bom, deixa eu pegar aqui mais uma notícia do Correios. Deixa eu pôr aqui Correios, como que é? Dívida, Correios. Tem mais uma coisa que é interessante a gente analisar. Então, aqui tem várias questões de dívida, mas uma questão que eu achei, eu já vou falar diretamente que eu não estou achando. Eu estava sem compartilhar a tela com vocês e mostrando as coisas, me desculpa. Aqui, ó, eu estava mostrando aqui dos funcionários, aqui o acordo de pagar 7 bilhões do fundo de pensão que teve um rombo de 15 bilhões, que também foi causado por um fundo de pensão, diz a matéria aqui do Poder 360, né? Que é esse banco aqui de investimento, tá? Então,
Quando você tem plano de previdência complementar, você tem essa questão que a empresa põe um pouco e fica na mão de banco de investimento, né, para cuidar do seu dinheiro, da sua aposentadoria, teve um rombo lá e já é um problema que está sendo resolvido. Então, existem vários fatores. Tem outra questão também que foi paga, que é ações trabalhistas. Então, muita gente aposenta, entra na justiça por conta de direitos que não foram respeitados e tal. Então, tinha muito passivo, tinha muita ação na justiça, o governo pagou também. Então, existe todas essas questões. O que importa pra gente mesmo é entender que o Correios vai ter localidade que dá lucro, localidade que dá déficit, mas a função do Correios que é importante. Ela é uma empresa que, independente se a cidade dá prejuízo, vai ter uma agência nessa cidade. Então, isso garante que todos os brasileiros recebam correspondências. E para entregar essas correspondências, precisa de carteiro. O restante, de fato, é preocupante? Aí é gestão. Só que o que a gente tem que saber é que o Correios é uma empresa que sempre vai existir. Ela existe desde 1663. Então não imagine que você vai deixar de ter sua função, de ser carteiro, e que a empresa vai parar de funcionar. Vai achar outras formas de financiamento. Uma forma de financiamento que ela perdeu foi a taxação das blusinhas lá. Então, essas questões de taxar blusinha lá, que fala assim, taxação das blusinhas, mas é importação de produtos. Então, muita receita do Correios, ela tinha previsão de receita de 22 bilhões, caiu para 20 bilhões. Então, 2 bilhões ficou para trás só por conta de mudança nessa legislação que taxa coisas vindo da Shopee, da China, né? A gente sabe que o Correios recebe muito por esse tipo de e-commerce, né? Mas é isso, eu queria tranquilizar você, seu emprego está garantido. A empresa só existe desde 1663 e não vai deixar de existir em 2025, 2026, 2030, 2040. No máximo vão querer vender as partes que dão lucro. Né? Daí você pode, de repente, estar trabalhando aí nessa parte que dá lucro. Aí você vai continuar trabalhando no Correios da mesma forma, recebendo seu salário, se você passar no concurso agora, né? Mas isso que acontece muitas vezes quando a gente observa por essa ótica, né? O importante para mim, o Correios, é que exista em cidadezinhas em toda parte do Brasil, porque as pessoas que moram em cidade pequena têm que ter o direito de ter correspondência, mesmo que dê prejuízo àquela agência. Então a gente não pode pensar só no lucro pelo lucro, tem que pensar no papel do Correios como empresa pública, né? Que é um serviço muito importante. Tá? E ao mesmo tempo se preocupar sim com essa questão da saúde da empresa, né? Para poder manter compromissos de salário, manter reajustes de funcionário, manter qualidade nos serviços, né? Então é isso, eu queria tranquilizar você com o vídeo de hoje sobre essas questões do Correios. Tá? Essa é a minha opinião, assim, é a minha visão sobre o Correios. Eu acredito que não vai deixar de contratar vocês e estamos um déficit altíssimo. Volta em 2016, 115 mil carteiros. 2024, 84 mil. Não tem cabimento, tem que contratar. Então, estuda, passa e ó, bora! Quem estuda, passa. Um grande abraço.